Vocês sabiam que 7 em cada 10 pessoas têm bruxismo, que é aquele hábito de apertar, bater, deslizar os dentes? Um transtorno que traz muitas dores e pode também causar desgaste. É uma queixa comum, principalmente com a pandemia. E aí nós convidamos a dentista especialista em implantodontia e ortodontia, a doutora Liriana Souza, que está aqui com a gente. Liriana, obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, estar aqui é sempre uma honra. Muito obrigada. E ó, você pode participar também, tá? 99897.000. O bruxismo aumentou muito nesses últimos 2 anos. Você percebe que é uma queixa comum e essa questão vem principalmente à noite? Muito. Principalmente pós-pandemia, esses dados de 7 a cada 10 pessoas é de uma pesquisa da Universidade de Alfenas, pós-pandemia, e isso é uma realidade que a gente tem percebido dentro do consultório mesmo. As pessoas têm se queixado muito mais e por muitas vezes, às vezes nem sabe que tem, e o dentista, através dos sintomas, mostra para o paciente que ele tem. Então, assim, para o pessoal de casa entender melhor o que é o bruxismo, né, a gente tem classificado 2 tipos de bruxismo, que é o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo do sono, como o próprio nome diz, é aquele que acontece quando o pessoal está dormindo, né? Então, quando o paciente não tem consciência daquilo que está fazendo e a atividade mastigatória dos músculos da mastigação, tá? Então, é um hábito parafuncional, ou seja, é uma força não funcional, que não tem necessidade. Então, é uma força muito além daquela que os nossos dentes e tecidos conseguem suportar durante um tempo muito grande. E o bruxismo em vigília é essa mesma força aplicada de forma semi-voluntária, ou seja, é passível de ser finalizada, de ser trocado esse hábito, porque a pessoa consegue ter consciência do que está fazendo. Está apertando ali? Está apertando durante o dia, então consegue ter consciência que está apertando e aí mudar esse hábito. Então, hoje existem até aplicativos no telefone que chama Desencoste Seus Dentes, que vai te avisando, ó, desencosta seu dente para parar o hábito, né? Hoje, o que a gente tem assim, o bruxismo no sono é o mais comum em crianças e tende a melhorar com a vida adulta. Aí a gente vai falar alguns fatores que pode não melhorar com a vida adulta. E o bruxismo em vigília é mais comum em adultos pelo estresse e a ansiedade. Então, o que a gente tem é assim, Mônica, que antigamente a gente acreditava que a alteração da mordida provocava o bruxismo. Então, muita gente falava assim, você precisa colocar aparelho porque sua mordida está errada e isso te provoca o bruxismo. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então, o bruxismo, ele é um comando do sistema nervoso central, então nada tem a ver com a nossa mordida aqui. Ele pode sim, com o tempo, com o desgaste dos dentes e fratura desses dentes, provocar alguma alteração da mordida, porque pode perder dente, pode forçar muito a articulação temporomandibular, mas ele não é propriamente a causa do bruxismo, porque é um comando do sistema nervoso central. Até porque quem não tem dente também pode ter bruxismo. Então, a gente vê casos de paciente que quebra prótese, né, que não tem dente, porque é a ação do músculo, mandado o comando lá do sistema nervoso central. Você falou das causas, né? O estresse e o nervosismo estão ali, eu imagino, liderando. Tá. Quais são as outras causas também que a gente tem para o bruxismo? As principais causas seria obstrução respiratória, que está entre assim, as primeiras causas. Apneia do sono, então a pessoa ficar alguns segundos sem respirar à noite, baixa a oxigenação, e isso pode ser um dos fatores que desencadeia o bruxismo. O refluxo gastroesofágico, então quem tem refluxo noturno também tem que olhar por causa do bruxismo. E isso ainda altera mais ainda os dentes, porque promove uma erosão ácida nesses dentes, porque a boca fica com um pH muito ácido, e aí desgasta mais o esmalte do dente, associado ao bruxismo, que é o ranger. Então vai piorando os casos, e a ansiedade e o estresse. A ansiedade tomou conta da gente, né? Pra gente controlar. Demais. Nossa. E aí, a gente, por exemplo, tem muitas pessoas que acordam reclamando de uma dor de cabeça, a dor aqui. Tem gente que tem dor no pescoço. Quer dizer, o bruxismo, tanto em vigília quanto o bruxismo do sono, podem trazer má qualidade de vida? Pode demais. Influencia diretamente na qualidade de vida, né? A OMS traz para nós que qualidade de vida é o bem-estar biopsicossocial, né? Então, se a gente está com dor, nós não estamos com qualidade de vida. E os principais sintomas do bruxismo é justamente esse, a dor de cabeça, né? Dor de cabeça principalmente nessa região temporal, dor no masseter, que é o principal músculo da mastigação, né? Que está envolvido. O paciente já acorda com a sensação de que os dentes estavam travados ou com os dentes mais sensíveis,
no pescoço, não tem qualidade do sono, acorda cansado, acorda com a sensação de que não descansou durante a noite, que não dormiu. Então, são pacientes que na escola, por exemplo, crianças têm déficit de atenção, não conseguem focar, dorme durante a aula. Em adultos, são pessoas que têm mais predisposição a sofrer acidente de carro, porque pode dormir no volante, porque não tem o sono reparador, né, que seria o sono REM. Então, são várias consequências. São pacientes que têm mais predisposição a ter AVC ou infarto, porque baixa muito a oxigenação durante o sono. Olha o quanto é importante a gente entender sobre o bruxismo e até procurar a ajuda necessária. Sim. Né, para melhorar. Eu vou perguntar para a doutora Liriana se tem cura, mas deixa eu trazer aqui, olha, um amigo nosso, o pessoal já está participando conosco, Liriano Beto, falou, Mônica, e quando e onde procurar o tratamento contra o bruxismo, né? Qual profissional procurar? Porque às vezes existe também uma certa dúvida das pessoas, né, Liriana? Existe. Como o bruxismo, a gente vê as consequências na boca, a maioria das pessoas procuram apenas o dentista para tratamento. Mas nós, no consultório, não tratamos o bruxismo, né? Nós controlamos a consequência do bruxismo para não permitir com que os dentes se fraturem, né? Que a gente tenha alguns prejuízos na boca. Então, como que a gente faz? No consultório, a gente só faz uma placa para estabilizar a mordida e impedir a fratura dos dentes, para que essa força não seja direcionada ao osso da maneira que é, né? Além da placa interoclusal, a gente também usa a toxina botulínica para diminuir essa força mastigatória, né? Então, a gente aplica a toxina nos músculos da mastigação e no músculo temporal para reduzir dor de cabeça e dor muscular. Mas isso não é um tratamento. Então, qual que é a causa? Eu preciso identificar se a minha causa é obstrução respiratória, se eu tenho alguma obstrução respiratória, se eu ronco, se eu tenho apneia, se eu tenho refluxo, né, se eu estou muito ansioso. E quem trata isso é o médico, não é o dentista. Né? Então, se eu não estou respirando bem, eu preciso procurar um otorrino. Se eu estou com muita dor de cabeça, eu preciso procurar um neurologista. Se eu estou com refluxo, eu preciso, entendeu? Eu preciso procurar um gastro. Né? Então, assim, quem trata isso é o médico, não é o dentista. Mas a gente cuida da consequência. Então, é como se fosse assim, a gente acode para dar tempo de procurar a cura, entendeu? A cura não, né? O controle da doença. Né? Porque são vários profissionais. São multifatoriais, é isso. E aí vou fazer o seguinte, Nilson, a gente está com muitas perguntas aqui para a doutora Liriana, inclusive nós temos aqui o Marcos França, que observou o filho, tem observado o filho, a gente tem uma amiga nossa também que está com a filha de 4 anos com o bruxismo, para a gente poder explicar. Então eu volto já com a doutora Liriana Souza, aqui, que é dentista e está conosco aqui esclarecendo muitíssimo bem sobre o bruxismo, tá? 7h35, não sai daí que eu volto com você. Ela é uma das principais causas de dor de cabeça. O bruxismo aumentou bastante na pandemia. Aquele hábito de ranger os dentes ou apertá-los atrapalha o sono, traz o desgaste para os dentes. O que pode ser feito? A gente está conversando sobre isso com a dentista especialista em implantodontia e ortodontia, a doutora Liriana Souza, com a gente aqui hoje. Liriana, tem cura não, né? Não tem. Infelizmente. Só controle. Só o controle. Só o controle. Não tem cura. Deixa eu trazer, você falou que nesse controle a gente pode usar a toxina. Toxina? Isso, a toxina botulínica, né? E aí a Lucinéia de Beraba, ela está passando por isso. Ela falou, Mônica, quanto tempo eu apliquei, melhorou, eu tenho que reaplicar? Como é que é isso, o tempo? Exatamente como funciona para a estética, ele vai perdendo o efeito, né? Então, a gente fala que a toxina dura aí de 3 a 6 meses. Tá. Nós temos percebido, isso não está ainda em literatura, tá? É uma visão nossa de profissionais mesmo, que a gente teve uma redução do tempo de duração das toxinas pós-pandemia, por causa da vacinação. Então, a gente teve um estímulo muito grande do sistema imunológico, a gente tem percebido que tem durado menos. Ainda não tem estudo que comprove, tem a promessa de uma nova toxina que está surgindo no mercado aí até o final do ano, que vai durar realmente os 6 meses, mas por enquanto a gente fala para o paciente que vai durar de 3 a 6 meses. Isso vai depender do organismo de cada um. Aí tem que reaplicar. Tem que reaplicar, né? A gente tem muitas pessoas aqui participando conosco. O Marcos, que disse que percebeu que o filho tem bruxismo, né? Diante do que você contou. Nós temos uma outra amiga nossa, a filha dela de 4 anos também, durante o sono, está rangendo os dentes demais da conta. E o João Batista, o filho Davi, tem 4 anos e tem um hábito muito grande de apertar os dentes. Já tomou algum medicamento, porém a sensação que temos é que só aumenta, principalmente nos dias frios. O que você pode dizer para esses pais preocupados?
Ó, principalmente nos dias frios, a gente tem uma alteração da respiração. A maioria das pessoas ficam com dificuldade respiratória. Então, assim, o que eu quero dizer com relação ao bruxismo do sono infantil? Primeiro passo é levar no otorrino para verificar a respiração, porque 70% dos casos do bruxismo em criança é por causa de déficit respiratório, então precisa ver com o otorrino. Não resolveu com o otorrino, aí a gente vai no neurologista, porque o bruxismo ele é de ação central, ele não é periférico. Então, primeiro passo, otorrino, depois neurologista. O que o dentista faz? Se não tiver dente permanente, a gente não faz placa. Por quê? A criança está em crescimento, então eu teria que fazer uma placa a cada 3, 4 meses. Não justifica, né? Então, a partir do momento que começa a ter dentes permanentes, aí começa a justificar, assim, o uso da placa. E aí a gente faz uma placa que a gente consegue ir aumentando de acordo com... Como se fosse um aparelhinho, que a gente tem uma mola, a gente vai aumentando de acordo com o crescimento. Mas assim, não adianta a gente cuidar da causa, da consequência e não ir procurar a causa. Porque você vai ajudar muito mais o seu filho se você procurar a causa da respiração. Liliana, a placa, né, que vocês recomendam para que se use durante a noite para evitar esse desgaste dos dentes que faz, é um estrago, né? Ela também tem que ser trocada de quanto em quanto tempo? Tem que ser trocada. A gente orienta assim, ó, se desgastou a placa, precisa trocar, porque ela precisa ter 2 milímetros de distância entre um dente e outro. Então, se você tem um bruxismo muito severo e essa placa não está durando, não está ficando com os 2 milímetros durante um ano, precisa trocar. Se não, se está estável, porque o bruxismo, ele é cíclico. Hoje você está em crise, amanhã você não, né? Então, como é cíclico, você não tem como saber. Então, usa todos os dias, começou a desgastar, precisa trocar. Não está desgastando, a cada 2, 3 anos a gente troca. O marido da nossa amiga Luciene, lá de Uberaba, está com os dentes tão pequenos, eles estão diminuindo muito. Dá para ver que estão cerrados, a sensação dela é essa. E ele reclama de dor de cabeça quando acorda. Isso também é um sinal do bruxismo? É um sinal claríssimo, claríssimo, de bruxismo, né? A gente tem pacientes que desgastam tanto os dentes que a gente tem que fazer canal, porque chega no centro do dente. Então, tem paciente que a gente olha e a gente consegue ver a luz do canal, de tanto desgaste. Então, realmente precisa procurar o tratamento. A gente restabelece esses dentes, a gente chama isso de restabelecimento de dimensão vertical, que é a altura da mordida. Então, a gente restabelece e estabiliza com a placa, mas o paciente também precisa tentar procurar a causa desse bruxismo. Tem uma outra, eu não sei se é amiga ou se é amigo, diz que desde sábado, ontem, uma terrível dor de cabeça, mas não tem os dentes. Não fala se essa dor de cabeça, bom, no fim de semana, mas não fala se ela já tem sido constante, né? A gente precisaria de uma avaliação clínica, né, pra gente poder ter todo um questionário, saber, mas é o que eu disse, para ter bruxismo não precisa ter dente, né? Então, é uma ação dos músculos envolvidos na mastigação. Esse amigo nosso aqui, ele está contando que tem bruxismo forte, apertamento, é tão forte que ele chegou a quebrar a placa. 2 vezes ao ano tem que repor os dentes que já foram gastos, né? Na situação dele, e aí? E ele falou que o Botox não durou nem 2 meses. No caso dele. É a sensação dele, né? Então, mas percebe que ele mostrou para nós o que ele fez da consequência, mas e a causa? Ele procurou alterar alguma coisa? Então, tem pacientes que são muito ansiosos, que têm um estresse muito elevado, a gente orienta procurar uma atividade física, né? Ronca, tem apneia, então a gente precisa resolver respiração. Toma algum antidepressivo, que tem alguns antidepressivos que tem como efeito colateral o apertamento e o bruxismo. Tem refluxo, então assim, precisa identificar a causa, porque senão ele vai ficar durante toda a vida repondo placa e fazendo toxina. Então precisa cuidar dos outros hábitos, entendeu? Entendi. Né? A gente tem que se reconhecendo também. Isso, porque é multifatorial. Então são muitos fatores que causam bruxismo. Então não adianta só fazer placa. Sinto dores durante a mastigação. Pouco que mastigo já dá dor na mandíbula e às vezes sinto pontadas no ouvido também. Pode ser o bruxismo? Achei interessante essa pergunta do Pode ser o bruxismo, como pode ser uma disfunção temporomandibular, que são alterações que acontecem na articulação. Aí a gente precisaria ver um pouco melhor no consultório. Aliás, aproveitando, bruxismo e essa disfunção, cada um é uma coisa? Não. É porque acreditava-se que o bruxismo era uma disfunção. Isso. Mas como é lá do sistema nervoso, ele não é uma disfunção, mas ele pode provocar uma disfunção temporomandibular. Porque ele altera a altura dos dentes, né? Altera a dimensão vertical, fratura dente, perde. E altera também na articulação pela força muito grande colocada. Então, ele pode provocar uma disfunção temporomandibular, que são as dores. Mas ele não é uma disfunção, porque ele é do sistema nervoso central. Então, contra o bruxismo, procurar
o dentista que vai encaminhar Isso. para os profissionais e Isso. ter esta consciência de que somos um pouco reféns da ansiedade, mas precisamos domá-la. Exatamente. Né? Assim, ir até o consultório para que a gente possa diagnosticar, né? Esse diagnóstico o dentista faz de forma muito fácil e muito tranquila, porque existem sinais e sintomas, né, que a gente consegue identificar pelo próprio questionário, pelas pessoas que dormem com a pessoa, os dentes nos contam o que está acontecendo, então a gente consegue orientar o paciente a procurar o tratamento e pela própria conversa a gente consegue identificar qual seria a causa mais provável para poder indicar para o profissional mais adequado. Tem um amigo nosso que contou aqui, olha, que procurou, né, procurou os profissionais, ele falou, Mônica, graças a Deus acabou. Aliás, é o irmão dele. Aí ele está usando o protetor bucal, que é a placa, diz que melhorou. Quando se procura e tem o tratamento indicado, essa melhora é significativa, Significativa. Liliana? É um controle, né? É significativo. É. E claro, sempre cuidar dos nossos dentes, né, que são Sempre. nossa marca e nosso cartão de visita, né? Exatamente. Essa é a doutora Liliana Souza falando aqui hoje com a gente sobre bruxismo, mostrando as causas, os fatores, o que nós temos de controle, né? Para que possamos ter qualidade de vida, tanto para trabalhar, né? Quanto para dormir. Exato. O que a gente quer é isso, tá bem, né? É isso. Liliana, obrigada. Eu que agradeço. Viu? Volte sempre, viu? Estarei aqui. Boa semana para você. Obrigada.